do que em teu amor, acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor e em teu amor. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que está aí na sua casa já vai se acomodando aí. Eu quero ler rapidamente com você o que está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 23. Diz o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Sabe, qual foi a última vez que você adorou a Deus de todo o seu coração? Que você se rendeu a Ele? De repente, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você se entregou por completo? Pois muitas vezes nós viemos ao culto e nós adoramos a Deus e nós nos prostramos, nós prestamos atenção na palavra, mas muitas vezes nós não damos tudo aquilo que é de direito a Deus, toda a honra e glória. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Fale com Deus aí agora no seu lugar. Pai, eu quero me entregar por completo. É dessa forma que Deus espera que nós venhamos nos entregar. Sabe, entregar de todo o coração. Eu não estou falando por partes. Deus, Ele não quer só uma parte de você, Ele quer você por completo. Então eu convido você a se render agora totalmente a Deus. Sabe, como se fosse a primeira vez. Nós estamos no ano do primeiro amor. Esse é o tema do nosso ano. Então eu quero convidar você a resgatar isso mais uma vez. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar debaixo da Tua presença, para que o Senhor possa nos fazer, Deus, nos entregar ao Senhor, Deus, e Te adorar em espírito, Pai, em verdade. Sabe, para que o Senhor possa se agradar, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma sensibilidade maior ao Teu Espírito nesse dia, Pai. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor já nos escolheu, Deus, para que nós pudéssemos ser os verdadeiros adoradores desse tempo. E o Senhor ainda tem muito mais pessoas para levantar, Deus. Então eu clamo, Espírito Santo, enche o nosso coração. Pai, nos faz queimar mais uma vez. Senhor, desperta esse primeiro amor novamente, Pai. É o nosso clamor hoje, Pai. Que nós possamos Te adorar, Pai, de todo o nosso coração, Pai. De todo o nosso espírito, Pai. Recebe hoje, Pai, no nome de Jesus. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti.
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Nós exaltamos nessa manhã, Deus. Nós te bendizemos, nós declaramos que só o Senhor é santo, Deus. Só o Senhor é santo. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Nós somos livres. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui dotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Nas trevas me encontrou. Ao seu chamar meu coração queimou. E em seus braços me acolheu. E pra tua mesa você me levou. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus.
Jesus Cristo, eu tenho uma grande família, batizados, fui adotado. Cante essa verdade, igreja, cante essa verdade. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, eu tenho a grande família, batizados no teu Espírito, clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos Deus, Senhor, nós somos Deus, pra sempre seus, clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos seus, pra sempre seus. Se o que você acabou de cantar é uma verdade para você, uma salva de palmas a Ele, o mais forte que você puder. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, nós te exaltamos, Deus. Nós declaramos que somos totalmente Teu, Deus. Continue a nos ministrar, continue a falar aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, Deus. Amém. Você pode se sentar. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. O texto de Filipenses, capítulo 4. Quero ler contigo o versículo 19. Filipenses, capítulo 4. No verso 19, a palavra do Senhor diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir em Cristo Jesus
tudo aquilo de que nós precisamos. Amém? Eu quero convidar você nesse dia a tomar sua oferta ao Senhor, aquilo que você tem para oferecer a Deus. Eu quero convidá-lo a orar, a fechar os seus olhos e agradecê-lo. Nós cremos na palavra de Deus, cremos num Deus que não mente, que não falha. Nós cremos num Deus que tem nos guardado, num Deus que tem trazido provisão, um Deus que tem aberto as portas em momentos tão difíceis e incertos como esse. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor jamais falha. A tua palavra diz que o Senhor nunca falhará. O Senhor não mente, pelo contrário, o Senhor é o Pai da verdade. O Senhor é aquele que nos guarda, que provê sobre a nossa vida cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor. E nós somos gratos a Ti de todo o nosso coração. Muito obrigado pela fidelidade e pelo favor com que o Senhor tem nos guardado e tem nos tratado todos os dias. Nós dedicamos a Ti nessa hora tudo aquilo que somos e temos. Nós Te oferecemos de todo o nosso coração nesse dia os nossos dízimos, primícias e ofertas. Nós oferecemos ao Senhor a nossa vida, oferecemos ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem sido muito melhor do que nós merecemos, muito melhor do que nós imaginávamos. O Senhor tem sido realmente um Deus muito bom. O Senhor nunca falha e nós somos gratos a Ti. Nesse dia nós queremos adorá-lo com aquilo que temos e somos. Nós queremos entregar no Teu altar as nossas ofertas. Queremos continuar a nossa adoração a Ti em todo o tempo, Pai. Por isso recebe hoje aquilo que temos para oferecer a Ti, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar cantando, vamos continuar adorando. Enquanto fazemos isso, eu quero convidar você a ficar em pé, adorar o Senhor, trazer as suas ofertas a Ele. Você que nos acompanha de casa, na sua tela aparecem as informações. Você também pode participar desse tempo conosco. Amém? Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quero convidar você a adorar o Senhor. Cante conosco. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graças a Deus, você pode se assentar. Eu quero convidar você comigo na meditação da palavra do Senhor de hoje, abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 16, o último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, o texto de 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler os versículos 13 e 14. 1 Coríntios 16, versículos 13 e também o versículo 14. A palavra diz assim, 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Vamos ler mais uma vez? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam todas as coisas com amor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa para mudar a nossa vida. E hoje nós pedimos ao Senhor para que mude o nosso coração, mude também a nossa alma. Eu oro para que a palavra do Senhor nos alimente e nos fortaleça, e que ela seja sempre o suficiente para nos inspirar, para nos guiar, para nos levar a viver uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida acima da média. Acima de tudo, leve-nos a viver a vida que o Senhor nos propõe. Eu oro para que os nossos corações e mentes estejam abertos agora, para receber as tuas verdades como palavra de Deus, não como opiniões humanas, não apenas como aquilo que pensamos ou cremos, mas eu oro para que a vontade do Senhor se manifeste, se derrame, nos mude, nos transforme nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, eu estava pensando ontem que nós já iniciamos, o segundo ano de pandemia. Eu não sei se vocês se lembram, mas dias atrás nós comemoramos a segunda Páscoa de uma maneira bem diferente do que todo o resto da nossa vida nós havíamos celebrado. Então eu te pergunto hoje, como é que você está prosseguindo a vida agora em 2021? Porque se você fizer uma retrospectiva bem rápido, imagine onde e como você estava um ano atrás. A maioria de nós estava com muito medo, com tantas dúvidas, com tantas incertezas. Nós já tínhamos aí 1 ou 2 meses talvez de pandemia no nosso país. O problema do coronavírus já era um pouquinho mais longo, mas há um ano, ou melhor, um ano atrás, nós estávamos bem diferentes do que estamos agora. E é provável que talvez hoje as coisas estejam um pouco pior, mas a maioria de nós, ou para ser mais sincero, eu acredito que cada um, de uma maneira bem individual, tem encarado a vida e essas situações de maneiras bem particulares. A gente tem tantas incertezas, tantos dilemas, são tantas preocupações. Todos os dias nós temos uma nova ameaça. Além disso, nós temos inúmeras informações que, na verdade, são tão incompletas e tão desconexas, são informações cruzadas. Hoje sai um estudo, amanhã sai outro dizendo que o de hoje não vale mais. O que era verdade ontem virou mentira hoje, e a mentira de hoje vira verdade amanhã.
E então uma vida inteira nós lutamos por justiça e de repente alguém com uma canetada torna a verdade mentira ou a mentira verdade. Enfim, a gente já não sabe mais para onde olhar. Se é para a crise na saúde, se é para a crise econômica, se é para a maior vergonha política que nós já vivemos na história da humanidade. Enfim, qual é a luta que de repente tem me desanimado, tem na verdade me fazer descrer até mesmo da própria vida? Quais são essas incertezas que têm nos colocado para baixo? E a grande pergunta é: como é que nós podemos prosseguir, seguir em frente com a vida apesar de tudo isso? Como é que eu continuo olhando para Jesus em meio a tantas distrações, tantas decepções, tantas coisas que me fazem descrer? Há tantas provas que tentam me fazer acreditar que Deus está ausente, ou que Deus morreu, né? Ou que Deus talvez nem exista, né? Mas nesse texto que você leu comigo, você leu 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo escreve para uma comunidade de fé muito parecida com a nossa. A cidade de Corinto era uma cidade com muitas distrações. Era uma cidade com muitos problemas, como aqueles parecidos com o que nós vivemos hoje. Uma cidade idólatra, uma cidade, eu diria que recheada de pecado. A depravação sexual era considerada como culto aos seus deuses, né, no tempo do apóstolo Paulo. Você tem uma realidade muito distante daquilo que o Evangelho propõe. E é exatamente para crentes muito parecidos com a geração do nosso tempo que Paulo escreve. E então Paulo dá uma direção, Paulo dá uma palavra, não apenas para animar, não apenas para aquecer os corações, mas é uma palavra de direção. Paulo está dizendo: eu iria por aqui, se fosse vocês eu caminharia dessa forma. A maneira de superar e vencer, a maneira de continuar vivendo apesar de tudo, é seguindo por esse caminho. E é isso que Paulo faz nesses 2 versículos. Paulo mostra para a igreja que na verdade nós temos um papel no nosso tempo diferente de todo o resto do mundo. Nós fomos chamados para viver e andar como guerreiros do Senhor. Nós não fomos chamados para viver como homens e mulheres covardes, que se escondem, que se trancam nas suas casas esperando que o problema acabe, sem fazer nada, sem de alguma maneira tentar buscar em Deus alguma solução. Não, pelo contrário. Paulo abre os olhos da igreja para perceber que nós temos um papel crucial, um papel de extrema importância nesse tempo. Então olha o que ele diz, mais uma vez, em Filipenses 16, 13 a 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. As 5 coisas que Paulo nos chama a viver. Eu quero ajudar você a entender melhor um pouco dessa mensagem que Paulo compartilha. A primeira coisa que Paulo diz aí no versículo 13, se você quiser acompanhar comigo aí, ponto a ponto, Paulo começa dizendo assim: fiquem alertas. É como se Paulo dissesse: preste atenção, abra os olhos, não durma, não se distraia, fique muito atento. E essas são as mesmas palavras de Jesus no Getsêmani. Quando lemos Mateus 26, 41, Jesus está próximo de ser traído e levado para ser julgado e crucificado. Então Jesus está orando no Getsêmani, ele leva 3 de seus discípulos e as palavras de Jesus são exatamente essas: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Essas são as palavras de Jesus. Fiquem alertas, fiquem atentos, vigiem, orem para não caírem em tentação, porque o Espírito está pronto, é verdade. O Espírito de Deus está sobre nós, amém? Quantos aí tem o Espírito Santo em suas vidas? Mas olha o que Paulo diz: porém, a nossa carne é fraca. A nossa tendência em olhar para os problemas e acreditar que eles são a verdade que estão regendo a nossa vida é muito comum. A nossa facilidade em nos distrair com tanta coisa errada, com tanta coisa estranha acontecendo ao nosso redor, é muito comum. Nós temos uma tendência humanamente terrível e natural de achar que os problemas são a maioria, que as coisas ruins são talvez maiores do que as coisas boas que têm acontecido, porque naturalmente nós vemos os problemas, mas as coisas boas que Deus está fazendo, elas são às vezes invisíveis.
E se elas são num plano sobrenatural, os nossos olhos da carne talvez não enxerguem. Claro, há coisas que são visíveis. Há muito do que Deus faz que é evidente, basta prestar atenção. Mas há outras coisas, há maneiras como Deus opera que não são tão visíveis assim para nós. Mas é importante pensar que a mesma dica que Paulo dá aqui, fiquem alertas, é a orientação que Jesus dá para os seus discípulos. Imagine, Jesus vai para a presença de Deus. Preste atenção, nós nunca oramos tanto na nossa vida como no ano passado, nesse ano. Nós nunca tivemos tanto incentivo para ir para Deus. Aliás, nesse ano, Deus nos chamou para voltar ao primeiro amor. Deus nos chamou para voltar a esse relacionamento íntimo com Ele. E então, num lugar de intimidade, porque eles estão no monte orando, no Getsemane, Jesus diz: vigiem, fiquem alertas, prestem atenção. E essa provavelmente é uma das grandes orientações de Jesus para eu e você aprender a vencer as nossas tentações. E eu acredito que as tentações não têm a ver apenas com a parte sexual da nossa vida. Nós temos outras tantas tentações. Nós temos a tentação, por exemplo, de olhar para o lado. Talvez uma das tentações mais terríveis que eu e você enfrentamos hoje é a tentação de achar que Deus realmente não existe, ou talvez Deus está distraído, que Deus de repente seja menor do que o coronavírus, talvez, que Deus não seja suficientemente poderoso para mudar a minha vida, para me sustentar, para reanimar o meu coração. Nós precisamos vigiar para não cair nessas mentiras que nós mesmos contamos para nós. Nós precisamos aprender a vigiar para não nos distrair. Nós precisamos nos lembrar que sim, nós estamos em guerra. É verdade, há uma guerra travada no céu. Há uma guerra no reino espiritual. E eu e você, crendo ou não, nós fazemos parte disso. Agora eu quero que você pense nessa manhã que Deus chamou você para ser um guerreiro dele, uma guerreira do Senhor. E é importante pensar o seguinte: como é que nós estamos posicionados nessa batalha? Alertas, vigilantes ou distraídos? Olhando para o lado. Imagine que alguém distraído acaba morrendo, antes do tempo, antes da hora, antes do fim. Você já assistiu filmes e séries em que os peões são os primeiros que morrem, né? São os primeiros que morrem por uma flechada, não viram de onde veio. Alguns tropeçam e caem. Agora eu quero lembrar você que eu e você não fazemos parte de um exército qualquer. Nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Nós somos um povo separado, chamados para serem santos. Nós fomos chamados para viver a vida com Deus de uma maneira especial e diferente. E mesmo que alguns não percebam ainda, nós estamos vivendo a maior batalha das nossas vidas até aqui, porque o nosso futuro depende disso. O futuro dos nossos filhos, o futuro das gerações que virão dependem da maneira como eu e você nos posicionamos hoje. Por isso a primeira coisa que Paulo diz é: fiquem alertas. Depois, em segundo lugar, Paulo diz assim: permaneçam firmes na fé. Essa é a segunda dica, o segundo conselho. Permaneçam, fiquem firmes, não vacilem, não se distraiam, não parem para descansar, porque agora não é a hora do descanso, agora é a hora da batalha. Penúltimo livro da sua Bíblia, livro de Judas. O livro tem um capítulo só. No versículo 3, Judas escreve dizendo o seguinte: amados irmãos e irmãs, quando eu empregava toda a diligência, todo o meu esforço em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, quando eu me esforçava para lembrá-los daquilo que Deus fez por nós, foi então que eu me senti obrigado a me corresponder com vocês, me senti obrigado a escrever. Agora preste atenção no que ele diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o que Judas está dizendo. O texto central de toda a sua carta é esse: batalhem diligentemente pela fé, esforcem-se ao máximo, permaneçam firmes na fé em Jesus.
Paulo está dizendo, nós precisamos sim prestar atenção, nós não podemos vacilar agora, nós não podemos baixar a guarda, de repente no momento do clímax, num dos momentos mais altos, num dos momentos talvez mais tensos da luta. Meus irmãos, nós estamos vencendo, e é importante que você se lembre que a Bíblia já contou o fim da história. Diga para quem está do seu lado, nós já sabemos o fim. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. De repente a batalha parece vencida para o mundo, mas a Bíblia já contou o final para a gente. Essa história do spoiler, né? A Bíblia já deu spoiler, gente. Já vencemos. No Senhor Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Preste atenção nisso. Essa é a orientação que a Bíblia dá. Nós precisamos cuidar com aquilo que hoje pode me afastar de Deus, aquilo que pode me distrair, aquilo que rouba a minha atenção, a minha capacidade de vigiar, aquilo que pode me tornar não tão firme na fé. Esses são os dois primeiros conselhos. O terceiro conselho que Paulo dá, mostrem coragem. Eu sei, parece difícil viver como gente corajosa, quando muita coisa é ameaçada, os nossos direitos, a nossa liberdade, quando a gente vê um bando de metido a besta rasgando a Constituição na nossa cara, quando a gente olha e vê gente honesta e justa passando necessidade, e nem sempre nós somos capazes, nem sempre está ao nosso alcance fazer algo pelas pessoas, nós nos sentimos de repente inúteis diante de algumas situações, mas sabe o que Deus diz? Tenham coragem para continuar fazendo o que é certo, tenham coragem para continuar fazendo o que realmente é preciso, aquilo que é necessário. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, 1 Pedro 5, olha o que ele diz no versículo 7 e 8. Pedro diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque é ele quem cuida de vocês. E então no versículo 8 ele diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia está dizendo para nós que as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas são na verdade uma expressão do medo, elas são na verdade uma tradução da nossa falta de coragem. E é importante lembrar que essa ansiedade louca e a serenidade, a paciência para viver uma vida corajosa, não vão andar juntas. Ou você vai se entregar às preocupações dessa vida, ou você vai crer no Senhor e viver corajosamente para Ele. Mas é impossível que de dia você seja uma pessoa ansiosa e de noite você se torne um corajoso no Senhor. As duas coisas são incompatíveis, elas não andam juntas. E é claro que eu e você vamos precisar escolher diante de Deus. Nós vamos precisar ir para a presença do Senhor. Olha o que Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. Olha o que Pedro está tentando nos mostrar. Ele fala sobre o que o diabo está tentando fazer. E ele diz assim: olha, o desejo das trevas, o desejo de Satanás é travar eu e você. O diabo sempre tem uma estratégia para paralisar a igreja, para paralisar o povo de Deus. O diabo sempre usa sentimentos, emoções e situações para trazer sobre mim e sobre você medo, dúvidas, incertezas. E o grande objetivo do diabo é nos tornar distantes do amor de Deus. Quando eu e você nos afastamos do Senhor, quando a dúvida é instalada, quando o medo começa a reinar, quando nós damos espaços para esses sentimentos ou situações que são diferentes da vida que Deus propõe, então as trevas começam a ganhar força, começam a ganhar espaço em nossa vida. E é exatamente nesse momento que nós nos tornamos mais fracos. E a batalha que já havia sido vencida por Deus começa a ser perdida pela nossa inocência, pela falta de perspicácia, de repente de insistência, ou mesmo de atenção, de vigilância, de fé. É como se eu e você estivéssemos desatentos ou acreditando na mentira que o diabo está contando para nós. E eu quero que você pense comigo hoje: quais são as áreas que o diabo tem atacado você nesse tempo? O diabo tem feito você duvidar da paternidade de Deus? Você cantou hoje aqui: nós somos filhos de Deus, nós temos uma grande família, nós fomos batizados no seu Espírito, e é por isso que nós clamamos Abba Pai, Paizinho querido.
Nós cantamos isso, nós declaramos a palavra de Deus nesse dia, nós declaramos essas verdades enquanto adorávamos ao Senhor. Agora a verdade é, você de fato crê nisso? A minha pergunta, em outras palavras, é, da sua vida aí, o muro que cerca a sua vida, quais são as partes baixas? Por onde o inimigo das nossas almas tem tentado entrar? Quais são os lugares mais fracos, mais frágeis, mais vulneráveis do nosso coração e da nossa alma? Eu quero que você me responda quais são as suas áreas de fraqueza. Eu quero que você pense sobre isso. Quais são as áreas débeis? Ou em outras palavras, se o diabo quisesse hoje destruir aquilo que você está construindo em Deus, aquilo que você tem construído com o Senhor, em que áreas ele atacaria? Porque talvez você me diga assim: pastor, conheci Jesus, fui liberto de alguns vícios, eu estou firme, essas áreas não me tentam mais. Maravilha, mas quais são então as áreas que o diabo ainda pode derrubá-lo? Pastor, nenhuma. Então eu vou melhorar a pergunta: quais as áreas que ele acha que pode então tentar? As áreas que visivelmente para ele você é mais fraco. O que você acha que o diabo faria para derrubar você? Essa é a pergunta. Ou para tornar a pergunta um pouco mais dolorida, se você fosse o diabo e tivesse que derrubar você, você sabe em que áreas você é mais fraco? Se você mesmo fosse o seu diabo personalizado, o seu diabo pessoal, por qual porta você tentaria entrar na sua vida, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua casa? Quais são as áreas que você reconhece diante de Deus que você tem falhado? Sabe o que Paulo está dizendo? Construa suas defesas. Esse lado do muro é baixo? Então, amigo, tijolo, argamassa, mãos à obra, vamos fortalecer o muro, vamos melhorar as nossas defesas, nós vamos trabalhar. E não só isso, Paulo está dizendo, tem um plano de contra-ataque, vamos para cima. É isso que Paulo está dizendo, tenham coragem e façam isso com amor. Nós não vamos ficar só olhando a vida passar. A igreja de Deus não foi chamada nesse tempo para se esconder do mundo, pelo contrário, a Bíblia diz que eu e você somos sal e luz. Nós precisamos brilhar. No tempo mais difícil da história, nós precisamos nos expor. Nós precisamos deixar que o mundo veja que a nossa fé é diferente, é especial. Nós temos esperança. Nós temos um ponto de vista diferente. Nós não somos religiosos inúteis, bitolados, acreditando em mentiras, em falácias. Não. O mundo precisa ver que a nossa fé é viva, é real, ela é operante. Ela tem mudado a nossa vida, ela tem nos feito seguir em frente, apesar de tudo. É isso que a Bíblia está chamando eu e você a viver. Paulo está mostrando para nós, aqui em 1 Pedro, que o nosso inimigo é muito real. E se eu e você não aprender a enfrentar o diabo da maneira correta, nós vamos enfrentar sérios problemas. Se nós não entendermos, se nós não acordarmos para a realidade que nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual e que o diabo não está de brincadeira, o seu exército está pronto, tem muita coisa mirada para a sua vida. Eu quero lembrá-lo também, antes que você comece a ter medo, que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se você tem o Espírito Santo, se você tem a presença do Senhor, se você tem andado com Jesus, você tem uma aliança com Ele, você está coberto pelo sangue, você tem proteção. O problema é se você não tem, ou não sabe que tem. O problema é ter ferramentas e não saber usá-las. O problema é estar capacitado, equipado, mas não saber como reagir. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo para uma igreja que tem ferramentas, uma igreja que tem a presença de Deus, e agora está dizendo, aprendam a usar isso da maneira correta. Por isso ele diz, fiquem alertas, mostrem coragem, sejam fortes, permaneçam firmes na fé. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nós não podemos brincar, nós não podemos nos distrair agora. Terceiro, aí voltando para o nosso texto então, nosso primeiro texto aí, nosso texto base, 1 Coríntios 16. Ainda no versículo 13, a terceira coisa que Paulo diz é, mostrem coragem. Preste atenção no que Paulo diz. Paulo não diz, tenham coragem. A expressão é, mostrem coragem.
Tornem pública a coragem de vocês. Inspirem as pessoas ao seu redor. Seja corajoso na sua casa, seja corajoso no seu trabalho, seja corajoso diante do Senhor. Se precisar chorar, chore para a pessoa certa, chore para Deus. Se precisar derramar lágrimas, derrame todas as lágrimas possíveis, mas faça isso diante do Senhor. Se fortaleça nele. Tenha coragem de fazer aquilo que é certo, mas seja forte o tempo todo diante do Senhor. Agora, como é que nós demonstramos a nossa força como igreja? Como é que nós demonstramos a nossa força como o corpo de Cristo? Lembre-se de uma coisa. É impossível ir para a guerra sozinho. Talvez no cinema, o Chuck Norris ou outros malucos, vão para a guerra sozinho. O Rambo, para quem é do tempo do Rambo, e quem deu risada entregou a idade. Mas olha só, falando sério, não há como você demonstrar força ou a força que vem de Deus tentando viver a sua fé por conta, tentando ser um crente isolado, tentando achar que sozinho você é igreja. Não é, nunca será. Nunca será. O isolamento é provavelmente a distração mais perigosa do nosso tempo. O isolamento é talvez a postura mais contraditória com o Senhor. Ou eu diria de uma outra maneira, o isolamento de Deus e do corpo de Cristo é talvez a situação mais biblicamente incorreta que você possa cometer agora. Talvez em alguns lugares isso seja politicamente correto ou necessário, mas você vai precisar decidir viver debaixo de alguma lei. E é importante que você decida se você vai viver a lei de Deus ou a lei dos homens. É importante que você decida quem é que rege a sua vida. É importante que você tenha claro nos seus pensamentos quem é que te protege, que te guarda. Sabe, e sozinho, é difícil achar que isso pode ser uma verdade. O isolamento nos distrai. O isolamento, querido, torna você um prato cheio para o inimigo. Você já percebeu que quando um bando de delinquentes vai atacar alguém na rua, eles procuram quem está mais vulnerável, quem está mais distraído, quem está mais sozinho. Ninguém ataca um bando inteiro. Ninguém entraria aqui agora querendo pegar o Fabinho ali na porta, porque ele não está sozinho, Fabinho? Coisa boa, o Fabinho tem o Mateusão lá, que é o segurança do Fabinho, e tem toda a família na fé que está aqui, que defenderia o Fabinho, eu acredito, Não é verdade, gente? Ele nem ia apanhar sozinho, não. É assim que a vida funciona, pelo menos a vida com Deus deveria funcionar assim para nós. Porque quem anda sozinho está desprotegido. Quem insiste em ficar sozinho é como quando você faz uma grande fogueira e você toma uma brasa, sabe, aquela melhor brasa. Você está pensando naquele bife que você vai fazer no almoço hoje grelhado, sabe? Aquele contrafilé, coisa fina, Então você puxa aquela brasa bonita, só que você tirou ela do braseiro. Ela pode ser a brasa mais viva, mais avivada, A brasa mais crente do seu churrasco. Mas sabe o que vai acontecer com essa linda brasa sozinha? Ela vai apagar rapidinho, ela vai se esfriar rapidamente, ela vai perder o sentido, ela vai perder a razão de ser. Agora olha o que o autor de Eclesiastes fala sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu preciso que você acompanhe na sua Bíblia esse texto, para você entender o que a Bíblia fala sobre andar sozinho, sobre o perigo de andar sozinho, sobre o perigo de se distrair no momento mais delicado da vida humana. Eclesiastes 4, versículos 7 a 12. Olha o que o autor desse texto fala a respeito desse assunto. Eclesiastes 4, de 7 a 12, o texto diz assim: Então, considerei outra vaidade debaixo do céu. Ou seja, traduzindo para a nossa realidade, o autor está dizendo: eu percebi uma situação realmente absurda. É isso que o autor vai descrever agora, do versículo 8 ao versículo 12. O autor de Eclesiastes é um homem extremamente sábio. E ele está dizendo, se tem uma coisa que é um absurdo, é o que eu vou dizer agora. Então ele diz, no versículo 8, o que ele viu de mais absurdo na vida
um homem sem ninguém. Uma pessoa que tenta viver sozinho. E agora olha como ele descreve essa pessoa. Versículo 8. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, não tem irmãos, mas que não cessa de trabalhar. Trabalha dia e noite. E os seus olhos não se fartam de riquezas. Ele sempre quer mais, nada é suficiente. E ele não pergunta para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida. Também, isso é vaidade. É enfadonho o trabalho. Versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos entender esse texto melhor. Versículo 8. Qual é a coisa mais absurda que esse homem sábio percebeu na vida? Ele começa dizendo, um homem sem ninguém. Uma pessoa que decide viver a sua vida sozinho. E é claro que para a gente assim, o isolamento social, a pandemia virou um prato cheio, uma bela desculpa. Mas eu quero lembrar você que não é possível enganar a Deus. Que difícil é a vida para quem escolhe andar sozinho. Olha como essa pessoa é descrita na Bíblia. É alguém que não tem filhos espirituais. Como assim, pastor? A sua vida não inspira ninguém. A pessoa que anda sozinha, ela nunca fará um discípulo para Jesus. Porque quem quer imitar a vida de alguém assim? Quem quer ser igual uma pessoa irrelevante? Uma pessoa que não faz a menor diferença. A pessoa isolada é exatamente aquela que no dia da sua morte vai estar sozinha. Talvez no seu velório vai estar o coveiro esperando a hora e um camarada lá da prefeitura ou do prefeito querendo fechar o caixão e acabar logo com esse negócio e dizer tchau. Gente que ama o isolamento tem um fim trágico, um fim insignificante, né? A Bíblia diz que um homem sem ninguém é alguém que a sua fé nunca se reproduz. Como ele é sozinho, ele não tem para quem passar aquilo que recebeu. A Bíblia diz que nós recebemos de graça, e de graça nós precisamos dar. Agora, como você dá algo que recebeu se você não tem ninguém com quem se relaciona? Se você não vive a vida em comunidade? Se você não leu e não entendeu o que o Novo Testamento diz mais de 60 vezes, que nós precisamos viver uns com os outros, uns pelos outros, um ajudando o outro. A vida cristã comum é uma vida em comunidade. Não há como viver a fé sozinhos. A segunda coisa que o texto fala sobre um homem sem ninguém, é que um homem sem ninguém é alguém que não tem irmãos, né? E nem sempre irmãos de sangue. Amigos, pessoas com quem possa contar, não tem os seus escudeiros, alguém de confiança que o proteja e o guarde. Você já deve ter ouvido algumas mães dizendo assim, o meu filho pode estar o mais errado que ele tiver, mas ele continua sendo meu filho e eu vou ficar do lado dele, eu vou defendê-lo. Eu sei, em algumas circunstâncias, essa expressão é um absurdo. Mas, gente, fala sério. Se não é exatamente isso que nós fazemos na maioria das vezes na nossa vida. A gente vai junto para a briga, a gente não deixa os nossos filhos, ou os nossos amigos, as pessoas que estão conosco, apanharem. Por mais que estejam erradas. Talvez depois a gente é que vai bater neles, né? Para tirar satisfação do erro que cometeram. Mas quem não anda sozinho, quem tem amigos, quem tem companheiros do seu lado, estão sempre protegidos. A terceira coisa que a Bíblia fala sobre o homem que não tem ninguém, é que ele só pensa em trabalhar, ele é um ativista doentio, é alguém que nunca vai ter limite saudável na sua vida. Ele vai sempre fazer mais, para ter mais, para viver menos, e aproveitar menos, e desfrutar menos. E ter menos de Deus, menos do mundo, menos das pessoas. O homem sem ninguém, em quarto lugar, é aquele que não percebe que as riquezas verdadeiras que Deus lhe deu estão nas pessoas.
estão nas pessoas ao nosso redor, não estão em coisas. Aquilo que realmente tem valor para Deus não são objetos, mas a riqueza já está ao nosso redor. Deus já nos tornou ricos para viver em família. O homem sem ninguém, ele nunca sabe para quem ele realmente trabalha. Porque a pessoa sozinha, ela não quer trabalhar para Deus, ela não consegue discernir o que o Pai está fazendo por ela. A pessoa que não tem ninguém, ela não sabe desfrutar da vida. E o seu trabalho é demais ingrato. O que faz é pesado, é enfadonho. Preste atenção no que eu vou dizer a você. O próprio Deus disse isso no início da criação. Você conhece a palavra. Em 6 dias Deus criou tudo, no 7º descansou. Mas num momento específico, após ter criado um homem, quando Deus para analisar o que tinha feito, Gênesis 2:18, Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele viva sozinho. Preste atenção, ele tem todo o paraíso, ele tem todos os recursos ao seu dispor, ele tem todas as riquezas, ele tem alegria, ele tem diversão, ele tem prazeres, ele tem distrações, ele tem os animais, ele tem o próprio Deus para se relacionar com ele. E o próprio Deus diz: não é bom que ele não tenha pessoas ou uma pessoa ao seu redor. Então Deus cria a mulher nessa hora, por esse propósito. É importante que você entenda que no nosso DNA espiritual, na nossa essência, viver em comunidade não é opcional. Viver em comunidade faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa identidade, faz parte de quem eu e você somos diante de Deus. O profeta Elias, quando se esconde para não morrer morto por Acabe e por Jezabel, ele vai para Deus e diz assim: Senhor, só eu permaneci de pé, só eu permaneci fiel. Elias estava achando que era o único homem vivo, e Deus disse: você está muito enganado, meu filho, tem tantos outros que eu guardei, que eu protegi, que eu salvei. Você achou que estava só, mas você não deveria estar só. Você nunca estaria só. Deus está dizendo que nunca ninguém vive sozinho. Por mais que era isso que os olhos de Elias viam, Deus está dizendo: não é assim a vida, não deve ser assim. Ou resumindo, não dá para viver sozinho, não dá para ser crente e andar sozinho, não tem como você viver a vida cristã de outra maneira. O nosso maior referencial, que é Jesus, ele andou acompanhado o tempo todo de gente. Quando o ministério de Jesus começa, Jesus não era um cavaleiro solitário. Ah, pastor, mas Jesus não pregava sozinho? Não, você vê Jesus sempre acompanhado com um grupo de discípulos. No início, uma multidão o acompanhava, uma multidão corria atrás de Jesus. E aqui em Lucas 10, versículo 1, a Bíblia diz que do meio de uma multidão de 70, Jesus chama 12. E quando ele envia os 12, ele envia de 2 em 2. Jesus nunca anda sozinho. E Jesus ensina os seus discípulos que ninguém deveria trabalhar sozinho. A vida cristã é uma vida em comunidade. O trabalho para Deus é um trabalho em equipe. Você participa de algo maior do que a sua própria vida. Aí Eclesiastes 4, versículo 9, olha só uma outra expressão que o autor usa. Ele começa dizendo de um homem que anda sozinho. Então ele diz assim no versículo 9: melhor é serem 2 do que 1, porque juntos, eu e você, podemos fazer muito mais do que faríamos sozinho. Dá uma olhadinha aqui nesse barracão onde nós nos reunimos para cultuar. Algumas pessoas já tentaram vir aqui lavar isso aqui tudo sozinhas. E gastavam um dia todo, talvez. Mas sabe, quando eles vêm aqui juntos, em equipe, quando tem pelo menos mais um para ajudar, o tempo é muito menor. E o trabalho rende muito mais, é isso que a Bíblia está dizendo. No mesmo versículo 9 ele diz assim, maior é o pagamento pelo trabalho. Ele não fala só do pagamento, dinheiro, só da remuneração. Ele fala sobre o resultado do nosso esforço. É isso que a Bíblia está dizendo, que se nós aprendermos a viver em equipe, a viver como família, os nossos resultados serão muito maiores. Os nossos resultados serão muito mais poderosos. Versículo 10 diz que nós ficaremos mais guardados, mais protegidos. Olha o que ele diz: se um cai, o outro levanta. Mas se você estiver sozinho e cair,
Você provavelmente já viu histórias de alpinistas que morreram na neve porque tiveram um acidente, mas estavam sozinhos e ninguém sabia, não havia ninguém ali para socorrer. Em acidentes, nos mais diversos tipos de acidentes, quanta gente sozinha morre por falta de atendimento, porque estavam sozinhas. Talvez não sabiam que elas estavam lá precisando de ajuda. Mas e quando temos alguém ao nosso lado que pode nos ajudar? É isso que a Bíblia diz: se eu cair, alguém me levanta. Juntos eu tenho alguém para me ajudar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O texto ainda diz que nós podemos nos aquecer. Ele diz assim, que se os dois dormirem juntos, eles se aquecerão. A Bíblia está dizendo que nós não precisamos viver uma fé apática, uma fé fria, porque esse é o resultado de quem quer andar sozinho na vida cristã. A sua fé vai morrer, a sua fé vai esfriar. Mas se nós vivemos em família, nós nos aquecemos mutuamente, nós mantemos a chama dos nossos corações acesas. Nós somos capazes de fazer isso juntos, porque sim, juntos nós somos mais fortes. Isso não é só um clichê que você leu por aí, mas é o que o texto diz no versículo 12. Ele diz que juntos os dois poderão resistir se forem atacados. E então ele termina dizendo que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Preste atenção nessa última expressão. Você é uma dobra. O seu companheiro, seja lá o seu amigo, o seu marido ou sua mulher, seja o seu pastor, o seu líder, ou seja algum outro irmão em Cristo que resolveu ser família com você. E é claro, em terceiro lugar, o Espírito Santo, a pessoa do nosso Deus. Quando nós nos unimos a Ele no mesmo propósito, a Bíblia diz que nós somos mais fortes. Esse é o cordão que não se quebra, porque sozinhos sim, nós somos uma presa fácil para o diabo, mas juntos não. Você geralmente lê ou ouve esse texto em casamentos, né? O cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Mas esse texto não é especificamente um texto para casamento. Ele é talvez para o casamento que eu e você precisamos ter com o Senhor e com a igreja. Porque Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E esse é o casamento então do qual Eclesiastes 4:12 diz: eu e você juntos com a igreja, juntos com os irmãos e juntos, obviamente, com o nosso Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo para nós nesse dia? É que se há uma postura que nós precisamos ter nesses dias, é esse reposicionamento de andarmos juntos como igreja, de nos tornarmos parte do corpo de Cristo, de nós nos sentirmos parte, de nós sermos participantes mais ativos e presentes, de sermos não só um membro de uma igreja qualquer, mas sermos membros do corpo de Cristo, de usufruirmos dos nossos direitos, de assumirmos as nossas responsabilidades, de amarmos a igreja do Senhor, de lutarmos por ela agora, e de amarmos viver uma vida coberta espiritualmente. Isso é não andar sozinho, segundo a Bíblia. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Ou talvez da maneira mais prática possível, eu entender que é exatamente nesse tempo que eu preciso estar mais presente. Eu preciso valorizar a minha igreja, a minha célula. Eu preciso me alimentar das verdades que vão me ajudar a seguir em frente. Eu preciso entender que é um privilégio, uma oportunidade para mim não precisar estar sozinho num momento frágil e delicado como esse que nós estamos vivendo mundialmente. Paulo está dizendo: andem com pessoas mais maduras na fé, pessoas que poderão ajudá-lo a crescer em Deus, pessoas que poderão ajudá-los a se aproximar do Senhor, pessoas que vão ao menos lembrá-lo que o nosso Deus está vivo, que Ele continua operando. Pessoas que conhecem um pouquinho, algo a respeito de Deus e desejam compartilhar comigo e com você. Vamos recapitular então, o versículo 13 de 1 Coríntios 16 diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. As 4 coisas que Paulo diz no primeiro versículo, versículo 13, são na verdade a postura que um guerreiro precisa ter: alerta, firmeza, coragem e força. Todo guerreiro precisa disso. Paulo está dizendo: nós estamos numa batalha. Essa é a postura, o posicionamento que Deus espera de nós.
Mas então, para a gente terminar aqui com o texto, há uma quinta coisa que Paulo diz no último versículo que você leu aí, versículo 14. Ele termina essa mensagem dizendo assim, ele fala sobre a real motivação que eu e você precisamos ter para seguir na nossa batalha. A mensagem do versículo 14 é direta, ele diz assim, façam todas essas coisas com amor. Ele diz assim, fiquem alertas, fiquem atentos, vigiem, mas façam isso com amor. Permaneçam firmes na fé, mas com amor. Mostrem coragem, mas com muito amor. E sejam fortes através do amor. 1 Coríntios 13, Paulo explica isso da seguinte maneira. Versículos 1 a 4, Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver esse amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, eu só vou fazer barulho. Uma vida sem amor é uma vida barulhenta, mas sem resultados. Versículo 2 ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios da ciência, ou seja, ainda que eu seja o crente mais espiritual, cheios de dons, cheios de poder, ainda que eu tenha uma fé imensa, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor em exercer os meus dons, nada disso importa para Deus. Versículo 3, e ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres. Querido, se tem coisa que a igreja está fazendo nesse tempo, é amparar pessoas necessitadas, ou pelo menos tem tentado fazer. Agora a Bíblia está dizendo que se nós fizermos isso sem amor, é tempo perdido, é esforço perdido. Nós não somos um projeto social, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a motivação, aquilo que me move a viver para Deus, precisa ser o verdadeiro amor por Ele, por aquilo que Ele me oferece. E então no versículo 4 Paulo diz, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Parece estranho falar a respeito do amor para um guerreiro, não é? Parece contraditório dizer para alguém, tenha coragem, fique atento, vá para cima, saque a sua espada, vamos destruir o inimigo, mas vamos fazer isso com amor, né? É o que Paulo está fazendo aqui. Vamos para a batalha, mas vamos com amor. Parece estranho quando nós não entendemos o que é o amor à luz da Bíblia. E o amor do qual a Bíblia toda diz, não é um sentimento qualquer. Amor não é tomar cuidado para não magoar as pessoas da forma que você fala. Há pessoas que deixam de contar a verdade para quem ama, porque acredita que a verdade pode ofender. Então, talvez a maneira de expressar o amor é poupando a pessoa de verdades. Isso não é amor, pelo menos não para Deus. Isso se chama irresponsabilidade. Porque a Bíblia diz que quando nós sabemos o bem que devemos fazer, mas não fazemos, nós pecamos contra o Senhor e contra os nossos irmãos e irmãs. Nós fomos chamados para viver uma fé responsável. Quando Paulo diz, façam tudo com amor, Paulo está dizendo, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos viver de maneira responsável. Não é sentimento, é posicionamento. Tem a ver com as minhas decisões e com as minhas escolhas, de como e quando eu vou viver e expressar a minha fé no Senhor nesse tempo. Quando Paulo fala sobre fazer as coisas com amor, ele está dizendo em outras palavras, sejam responsáveis para com Deus. Assumam uma postura mais responsável. A nossa responsabilidade para com Deus e para as coisas de Deus vão revelar o tamanho do nosso amor por Ele. Eu amo a Deus, mas não é o que você faz, não é o que você diz, a sua prática é irresponsável, então o seu amor é mentiroso. Quem ama a Deus age com responsabilidade. 1 João 4,18, a Bíblia diz o seguinte, que no amor, no verdadeiro amor, no amor de Deus, não existe medo. Você não precisa ter medo de ser aquilo ou aquele que Deus chamou você para ser. Pelo contrário, 1 João 4,18 diz assim, o verdadeiro amor, o amor que vem dele, o amor que vem do alto, lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor.
Foi para isso que Deus chamou eu e você nesses dias. Para viver a nossa fé com coragem, com ousadia, mas por amor a Ele. Nesse ano de voltar ao primeiro amor, Deus está chamando a nossa atenção. Não é uma exposição irresponsável. Deus não está dizendo, sai de casa e vai morrer, não. O que Deus está dizendo é o seguinte: aquela fé que você disse ter a vida toda precisa ser exposta agora. Ela precisa ser demonstrada mais do que nunca. Aquele Deus em quem você disse que cria, aquele Deus que você acreditou fazer milagres, essa fé precisa trabalhar agora. Essa fé precisa se manifestar hoje. É essa fé cheia desse amor responsável que vai ajudá-lo a colocar limites aonde a sua vida perdeu os limites. É esse amor verdadeiro por Deus que vai ajudar você a confrontar aquilo que precisa ser confrontado na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. E é exatamente esse amor por Deus que vai ajudá-lo a enfrentar as batalhas do seu dia a dia, especialmente as batalhas espirituais que você precisa se posicionar. É por meio do amor a Deus que você vai poder viver uma vida disciplinada por Senhor. Essa é a melhor maneira de seguir em frente. Essa é a mensagem que Paulo está deixando no fim da carta para a igreja, para nós. E hoje a minha oração é para que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para a gente prosseguir com fé, com ousadia, com força, com coragem, mas acima de tudo isso, com amor verdadeiro por aquele a quem eu e você servimos, por aquele que é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu oro, querido, para que você, filho, filha de Deus, possa nesses dias viver a sua fé, não como um covarde, não como um falso cristão que está tentando se esconder nos esconderijos do medo e das incertezas, mas como um verdadeiro guerreiro do Senhor, como alguém que vai para a vida real, para o dia a dia, sem medo da morte, sem medo do que pode lhe sobreviver, sem medo daquilo que pode alcançar quem está escondido e quem está exposto, sem medo, mas com coragem, com amor, com favor e com graça de Deus, porque essa é a promessa do Senhor. Ele vai estar conosco todos os dias, até o fim. Ele está comigo, Ele vai estar com você, até o fim. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, um Deus que nos guia, e um Deus que está nos chamando para viver a nossa fé com coragem, com ousadia, com zelo e com amor responsável por Ele e por aqueles a quem Ele amou. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor essas 5 coisas que a Bíblia nos chama a viver nesse tempo. Diga: Senhor, eu preciso de atenção, eu preciso de vigilância. Senhor, eu não quero mais viver distraído. Essa é a primeira coisa que eu peço a Ti nessa manhã. Dá-me, Senhor, uma disposição para viver atento. Dá-me, Senhor, essa habilidade sobrenatural, essa perspicácia necessária, não apenas para sobreviver, mas para viver a vida que o Senhor está me oferecendo. Em segundo lugar, Pai, nós oramos hoje pedindo ao Senhor para que nós sejamos firmes em nossa fé. Senhor, nós entregamos no Teu altar hoje todos os pés vacilantes, todas as nossas incertezas. Nós entregamos a Ti tudo aquilo que nos faz errar. Firma os nossos pés na rocha que é o Senhor. Senhor, que o nosso coração e mente permaneçam em Ti, firmados. Dá-nos uma fé inabalável. Em terceiro lugar, nós oramos para que as janelas do céu sejam abertas hoje, derramando coragem, derramando entusiasmo. Sim, nós Te pedimos, Deus, para que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, nos encha com o Teu poder. Nós Te pedimos, em quarto lugar, para que sejamos um povo forte, cheios do poder do Teu Espírito. Encha-nos, Espírito Santo, renova sobre nós, traga renovação diária sobre a Tua igreja,
Traga renovação física, emocional e espiritual. E por último, nós oramos, nós te pedimos hoje, Pai, para que todas as coisas sejam feitas com muito amor. O Senhor disse em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós te convidamos hoje, Espírito Santo, derrame o teu amor em nossos corações, derrame o teu amor em nossos lares, derrama esse amor que não falha sobre a vida do teu povo, derrame esse amor sobre a nossa história, sobre a nossa existência. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém.